Glorificado. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, quero vos saudar a todos na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, nosso eterno Deus, que vive e reina em eterno. Nesta manhã, o que me traz aqui para falar com vocês são assuntos profundos da obra de Deus, que todos nós queremos saber, temos que saber para como fazer para herdar a vida eterna. Então o título deste vídeo já é este: o que fazer para herdar a vida eterna? Mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Se nós formos olhar no capítulo 10 de Marcos, versículo 17, só o versículo 17, irmãos, já vai dizer a respeito de um mancebo rico. E diz assim: e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, a qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Logicamente, logo depois dessa pergunta, o Senhor lhe ensinou, lhe demonstrou, lhe deu um ensinamento como ele faria, porque ele era um homem que já tinha uma formação religiosa e um conhecimento dos mandamentos, porém, ele não conhecia ainda Jesus Cristo, porque a religião, ela não salva. Quem salva é Jesus Cristo. Ele é o único que pode salvar. É o único que tem a porta, ou que é a porta, ou melhor, que tem a chave da porta da salvação. Por isso que lá em Apocalipse diz: eu tenho a chave que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. E esta chave, irmãos, está na mão do Senhor Jesus. E o Senhor instruiu este jovem. Mas eu quero fazer aqui um exemplo. Não estou dizendo que isso ocorreu. Então vamos meditar como seria a vida desse jovem antes, desse mancebo, antes dele chegar a essa riqueza que ele alcançou. Não estou dizendo que foi assim, mas vamos fazer aqui uma ilustração. Uma ilustração, quero deixar claro, não estou falando que está escrito e nem provo que foi assim. Mas vamos tentar ilustrar. Ilustrar não é pecado, irmãos. É como um artista que ilustra uma história fictícia, um quadro, porém isso, irmãos, é algo que na realidade existe no mundo atual. Um jovem, uma criança, que nasceu em um lar pobre, materialmente falando, mas muito mesmo dedicado, na época, às suas crenças, à doutrina que eles receberam. E dentro das suas crenças, ensinaram os seus filhos a guardar os mandamentos, a não adulterar, não matar, não dizer falso testemunho, honrar o pai e a mãe. E isso foi plantado dentro do coração dos filhos daquele casal, por certo, e esse mancebo, talvez, vamos falar dele, fosse um dos membros dessa família. Enquanto o menino caminhava com seu pai, fazia o seu trabalho, estudava as sagradas letras, como é costume até hoje em Israel, procurava ter uma vida simples, mas de repente, vendo as riquezas de muitos, logo começou a desejar também ser um homem próspero. Isso não é pecado, mas de repente, junto com aquela prosperidade que lhe começou a ser dada pelo seu esforço, pelo seu trabalho, pela sua dedicação, ele passou a gerar dentro dele algo que faz mal para a alma, a ambição. Mesmo guardando os mandamentos, quantas vezes, por certo, esquecia-se do papai e da mamãe que o havia criado, mesmo respeitando, muitas das vezes não o visitava, não passava na sua casa para perguntar como é que estavam os velhinhos, porque os seus negócios já eram muitos.
E o seu coração estava depositado numa riqueza terrena. Embora cresce em Deus, embora cumprisse os mandamentos, mas a deficiência dele começou a partir de que a ambição cobriu ou cauterizou seus sentimentos. Mesmo conhecendo tudo isso, quantas vezes seu papai e sua mamãe devem ter ficado enfermos e talvez, não estou dizendo que aconteceu isso, ele não ia, mas mandava alguém que fosse cuidar dos velhinhos, mas não passava lá para ver. Isso não quer dizer que ele desprezou, mas um pai e uma mãe sempre gosta de ver o rosto do filho e da filha a quem gerou. Mas a ambição fazia com que ele não tivesse tempo. Como hoje, muitos dizem que não tem tempo. Eu não tenho tempo de orar, eu não tenho tempo de ler a Bíblia, eu não tenho tempo. Eu conheço as Escrituras já desde pequeno, meus pais me ensinaram. Já li a Bíblia de capa a capa. Mas a ambição pelo dinheiro, não é pecado ter dinheiro, não é pecado ser rico. O problema da riqueza é quando você coloca ela acima do sentimento de amar, acima da sua vida, acima da própria palavra de Deus. E aí gera uma ambição que você não tem mais nem tem para ler um versículo das Escrituras. E você pergunta, o que farei para herdar a vida eterna? Mas parece que sou tão perfeito, tão certinho, trabalho dia e noite para sustentar a minha família. Isso já não basta para me herdar a vida eterna? Mas escondido nos porões da tua personalidade humana está uma ambição tão grande que faz ferver como um vulcão que expande as suas larvas, que explode e faz fluir as suas lavas incandescentes pelas terras e espelha o fumo que sobe ao céu. Começa a te tirar a visão, te intoxicar. E mesmo tendo vida ainda, você começa a ficar sem saber como fazer para herdar a vida eterna. Por quê? Conheces os mandamentos, cumpriu os mandamentos, fez tudo certo, mas não cumpriu como deveria cumprir. Honrei meu pai e minha mãe, mas honrei como? Porque eu tinha dinheiro, embora eu não visitasse, mandava para eles um recurso. Embora eu não fosse lá dar um abraço no meu papai, no meu velho papai, um ósculo, um beijo na minha mamãe, mas tudo que ela precisava, eu ligava para o supermercado, eu ligava para qualquer pessoa que fosse lá levar. Mas não era isso que sua mamãe e seu papai queria. Ele queria ver o seu rosto. Ele queria que você desse um tempo para ele. Quantos pais hoje não têm tempo para os seus filhos? Quantos filhos não lembram mais dos seus pais? Mesmo que eles estejam vivos, poucas vezes os visitam ou mandam uma mensagem, hoje no mundo da tecnologia, para que eles possam se achar lembrados. Mas eu não tenho tempo. Mas para você pegar um aparelho como esse, o smartphone, aqui, e falar de negócios e de assuntos competentes à sua vida terrena, que não é pecado, você tem tempo de sobra. Às vezes perde o sono porque tem um negócio para fazer no outro dia. Tem alguma coisa para realizar no teu trabalho. Levanta correndo de manhã e esquece de fazer uma oração. Mas você conhece os mandamentos. Mas a ambição deste mundo cegou os teus olhos. Foi o que aconteceu com esse moço, com esse mancebo. Vejamos que ele conhecia tudo, que ele sabia o que o seu pai e sua mãe precisavam, que ele atendesse todas as suas necessidades,
Mas não era apenas isso que o seu papai, sua mamãe ou sua família queria. Talvez queria a sua presença, queria o seu abraço, queria o seu beijo, o seu carinho. Isso vai para os casais. Quantas vezes não, eu amo a minha esposa, mas eu não tenho tempo, porque eu tenho que sair de madrugada, chego de meia-noite, saio de novo de madrugada, chego de meia-noite, chego no fim de semana, estou cansado, não saio com ela para lugar nenhum, não levo ela no restaurante, não levo ela. Hoje nós estamos em época de pandemia, às vezes não dá para ir no restaurante, mas não me sento na hora do café para conversar com ela, nem na hora do jantar. A distância daquele que está próximo fere mais do que a distância daquele que está longe. Estar distante um do outro, estando perto, causa mais dor. Porque quando uma pessoa está distante de um país para o outro, há aquele significado, vamos dizer assim, não posso vê-lo porque eu estou nesse país e não tenho condições de ir lá agora, mas vai me dar condições. E quando tem condições, a ambição faz com que a sua mente, tomada pela ambição, eu não vou porque eu vou gastar tanto, vai me fazer falta amanhã. E o que será do teu amanhã? Como será o teu amanhã? Se você não continua a tua vida em Cristo, o teu amanhã pode terminar sem Cristo. Para ter a vida em Cristo tem que ter não apenas esses mandamentos, não estamos contra, mas isso ainda não é suficiente para nós herdarmos o céu. Não são esses mandamentos que farão, não desprezando-os, mas não é esses aqui, porque muitos os guardam, mas não tem o principal. Nos guardam com espírito de religiosidade, mas não tem o principal mandamento, que é amar o próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Então, aquele filho amado do pai e da mãe pergunta, diante de tantas coisas que lhe surgem na sua mente, de problemas e de dificuldades, ele pergunta: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E eu te pergunto, o que tu e eu farei para herdar a vida eterna? Vender tudo que tem não quer dizer que você vai vender as tuas propriedades, que você vai vender a tua casa, o teu carro, o teu dinheiro, os teus bens. Isso vai além. Isso não é nada para o Senhor. Mas lembre-te do pobre. Lembre-te daquele que não tem pão. Lembre-te do necessitado que às vezes está em outra nação, passando por dificuldade. Não é preciso você vender tudo. Aqui o Senhor falou assim, porque o Senhor já sabia que ele não ia fazer nada. O Senhor já conhecia ele. Porque para Deus tudo é passado. Mas o Senhor não está pedindo para você vender tudo, mas para você se despojar, se desprender de tudo que você tem. Ter como se você não tivesse. Como se você não tivesse. Ter o carro como se ele não fosse teu. Ter a casa como se ela não fosse tua. Ter os bens dentro dos teus imóveis que estão alugados como se não fossem teus. Porque um dia tudo tu deixará. Mas a única coisa que permanecerá é o amor. Então aproveite os tempos abraçando teu pai, abraçando tua mamãe, que hoje com cabelos brancos, mas outrora te dava no peito o seu alimento, com carinho e com amor. Lembra-te do teu papai que levantava de madrugada, quando pobre ainda materialmente falando, necessitado, enfermo, saía nas chuvas, no vento, para trazer o alimento para casa, para que hoje você fosse o que você é. Porque um dia você não terá mais ele perto de você. E aí será tarde. Não adiantará chorar em volta de uma urna. Não adiantará nada disso.
porque passou, porque já foi. E você? Você também vai. E a tua ambição poderá impedir você de entrar no céu. Então aqui o Senhor está dizendo, vende o que tu tens, não com referência a ele vender os seus bens. Está falando aquilo com referência a ele se despojar da sua ambição e dividir o que ele tinha. Porque o Senhor também não queria que ele desse tudo, porque ele faria falta para a sua sobrevivência. O Senhor sabe muito bem com quem ele fala e como ele fala, por isso que o Senhor falou dessa maneira com ele. E hoje o Senhor fala com você. Você está disposto não a vender a tua casa, o teu carro e dar o que você tem para os outros, mas você está disposto a lembrar do pobre, a ajudar o necessitado. O necessitado, não uma instituição que você não sabe nem para onde vai o dinheiro. Você não tem coragem de dobrar os teus joelhos e pedir a Deus que mostre uma família. Não precisa ser da tua igreja ou da tua denominação. Porque se você fazer bem somente àqueles que te fazem bem, que galardão você terá? E aqui está a resposta. Ele perguntou, o que farei para herdar a vida eterna? E o Senhor falou para ele, você sabe os mandamentos? Sei. Você sabe tudo isso? Sei. Então ainda falou, falta-te uma coisa, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e depois vem e segue-me. Irmão, você pode ter tudo, mas o teu tudo pode ser nada. E você pode não ter nada e ter o tudo. E se você tiver tudo e tiver o tudo, tudo que você tem não significará nada diante de tudo aquilo que você recebeu de Deus. Aí você vai olhar para a tua geladeira e vai lembrar daquele que não tem o que comer. Você vai olhar para o teu armário e vai lembrar daqueles que não têm um pão para comer. Não é que você vai sair por aí dando tudo que você tem, não é isso que o Senhor está falando, mas você vai lembrar que alguém precisa da tua ajuda. Você vai orar. E eu tenho certeza que Deus vai te mostrar. Este é o caminho. Se despir da ambição e da soberba e do orgulho para herdar a vida eterna. E amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo, e crer em Jesus Cristo como seu Salvador e tomar posse das palavras do Mestre e atá-las na tua alma, para que ao invés de você ser um escravo da ambição, você seja um mensageiro do amor. Use as tuas riquezas e os teus bens para ter condições de ajudar aqueles que precisam, para anunciar o Evangelho. Não dar para qualquer um sem saber para o que está sendo feito, mas fazer o bem para que o bem que você faça, mesmo que não apareça o teu nome, seja diante de Deus visto como uma dádiva, como uma gratidão a Deus por aquilo que Deus fez para você. Não é uma barganha, uma troca, mas é algo importante, porque foi mandamento de Cristo. O amor não pode ser somente de boca. Quantos que querem pregar o Evangelho, quantos que têm desejo de, às vezes, de fazer alguma coisa para o Senhor Jesus, precisa ir em algum lugar e não tem condições, e você tem tanta condição, e você vai lá para a Disneylândia. Não é pecado ir na Disneylândia. Mas será que você não tem condição de ajudar um irmão para ir falar do Evangelho? É tão pouco para você que tem tanto. E outros pensam em construir, enquanto o necessitado passa fome. Quanta grandeza! O que farei para herdar a vida eterna? Você deve fazer o que Cristo fez e o que Ele ensinou. Assim, o teu galardão será garantido. Eu creio que todos entenderam essa mensagem. Para herdar a vida eterna, você tem que crer em Jesus Cristo como teu Salvador e fazer aquilo que Ele ensinou. Essa é a pregação dessa manhã. Meu caro irmão e também irmã, reflita e Deus salvará a tua alma. Em nome de Deus seja sempre glorificado. Amém e amém.